Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar Mosias capítulo 26. O que está acontecendo aqui é que Alma ele está numa situação bem difícil. Havia apresentado ali perante ele vários irmãos, da igreja que haviam quebrado os mandamentos, que haviam cometido pecados e estavam numa vida de iniquidade ali. Alguns se confessavam arrependidos e queriam perdão de seus pecados. Outros não confessavam os seus pecados, e continuavam numa vida de iniquidade ali, de maneira que ele não sabia o que ele deveria fazer, se ele deveria excomungar aquela pessoa que não queria se arrepender, riscar o nome dela da igreja. Ele não sabia como agir. Por isso ele perguntou ao Senhor, ele queria saber, ele temia agir mal perante os olhos do Senhor. Então ele busca uma revelação ali. E Deus revela para ele o que ele deve fazer e qual é o processo que a pessoa tem que passar para se arrepender ali, para receber o perdão de seus pecados. Então, ao receber essa revelação, ele escreve essas palavras para que ele possa proceder dessa maneira daqui em diante, tá bom? Então, o primeiro versículo que eu vou ler é só o comecinho aqui, ó, versículo 23, que diz assim: porque eu sou quem toma sobre mim os pecados do mundo. Então, Jesus Cristo falando, que é Ele que tomou sobre si os pecados do mundo. Então, na verdade, ninguém tem o poder de perdoar pecados, a não ser Jesus Cristo, porque Ele pagou por nossos pecados. Então, conforme já ensinamos antes, o arrependimento ele torna-se como uma ponte que leva os nossos pecados até Jesus Cristo. Também guardar os mandamentos, não é suficiente para nós sermos salvos. Guardar os mandamentos e se arrepender, sem a expiação de Jesus Cristo, não teria efeito. Se arrepender, não faria sentido se arrepender e nem guardar os mandamentos de Deus, porque se não houver a expiação para nos limpar dos nossos pecados, nós não poderíamos entrar na presença de Deus, não poderíamos ser salvos. E para mostrar um pouquinho melhor sobre isso, tem uma escritura aqui em Lucas, no capítulo 5, que é quando Jesus Cristo ele está ensinando dentro de uma casa. Havia ali escriba, fariseus, uma grande multidão ali, ouvindo a palavra do Senhor. E trouxeram um paralítico para que Jesus Cristo curasse, Então, 4 amigos trouxessem esse paralítico ali, numa maca, ali, numa cama, e não conseguiu entrar na casa para que Jesus Cristo curasse. Então, eles vão e sobem no telhado dessa casa ali por cima, descobre parte do telhado ali e desce, esse homem ali na frente de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vê a fé deles, e vê a fé daquele homem, ele diz: perdoados te são os seus pecados. Quando Jesus Cristo diz isso, olha o que o escriba e o fariseu eles falam, aqui no versículo 21. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui, o escriba e o fariseu eles estão absolutamente certos. Porque quem pode perdoar pecado senão Deus? Eles tinham conhecimento da lei. Somente Deus pode perdoar pecado, é verdade. Só que o erro deles aqui era não acreditar que aquele que estava diante deles ali era o Filho de Deus, que era o Deus que se fez carne para habitar entre nós e pagar pelos nossos pecados. Então Cristo ele tinha sim poder para perdoar pecado. E Jesus Cristo, conhecendo ali o pensamento deles, continua dizendo assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda-te? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele cura ali o paralítico. Mas veja só a prioridade das coisas aqui. Primeiro, Jesus Cristo ele perdoa os pecados dele. Isso mostra a prioridade que Cristo ele está mais se importando com a limpeza interior da pessoa, para a pessoa ser limpa, do que a enfermidade em si. Porque a enfermidade que nós temos é para essa vida só, e não vai ecoar na eternidade. Quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo perfeito, imortal. Só que o que acontece? Os nossos pecados, eles ecoam na eternidade, têm consequências eternas, inclusive nos impede de voltar a viver com Deus, a menos que nós sejamos perdoados por meio aí do sangue expiatório de Jesus Cristo.
Algo bem interessante aqui na questão da prioridade é outra coisa aqui, porque os escribas e fariseus acusou ele de blasfêmia, né? Olha, ele está mentindo, blasfêmia era um pecado grave, né? E se Jesus Cristo estivesse blasfemando, jamais o poder de Deus estaria com ele ali para ele curar aquele paralítico. Então ele silencia ali o escriba e o fariseu com aquele ato, né? Que se ele tivesse blasfemando, ele não teria poder para fazer aquele milagre. Ele faz aquele milagre e o homem sai carregando ali a sua cama e vai para a sua casa. Então somente Cristo, né, ele tem o poder, né, de perdoar pecados. Continuando aqui na revelação, né, em Mosias 26, a partir do versículo 29, a alma continua a anotar as palavras ali de como ele deveria proceder. Olha só a revelação que vem a respeito de julgar e ajudar as pessoas a serem perdoadas. Digo-te, portanto, vai, e o que transgredir contra mim, julgará de acordo com os pecados que houver cometido. E se confessar os seus pecados diante de ti, de mim, e se arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás, e eu também perdoarei. Quantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-eis de suas ofensas contra mim. E também vos perdoareis uns aos outros vossas ofensas, pois em verdade vos digo que aquele que não perdoar a ofensa de seu próximo, quando este se confessar arrependido, trará condenação sobre si. Então aqui ele coloca ali a alma, né, como ele é o juiz supremo ali, o juiz supremo não, né, ele é o sumo sacerdote responsável ali para ele, coloca ele como juiz em Israel ali para ajudar o povo, o transgressor nesse processo de arrependimento e de perdão, né? Então aquele que alma, né, ele perdoasse, o Senhor também ia perdoar de acordo com a sinceridade de arrependimento ali que a pessoa teve, né? Então, mas não significa aqui que o líder, né, que alma, ele tinha poder de perdoar, tá bom? Significa que ele serviu de instrumento, assim como no caso do paralítico, né, ele precisou de 4 pessoas para levar ele até Jesus Cristo para que ele fosse curado ali, né, da sua enfermidade, tanto física como espiritual, que era o pecado. Então, nesse caso aqui, Cristo ele estabelece alma como um juiz em Israel, que ajuda nesse processo de arrependimento. Então, quando um bispo, por exemplo, ele fala para você, Deus ele te perdoou dos seus pecados, ele diz, você está perdoado já, segue a sua vida, esquece isso, né? Procura servir a Deus. Quando um bispo fala essas palavras, é porque ele está em sintonia com Deus e ele sente que Deus ele já perdoou o seu pecado. Bom, então ele serve ali como juiz em Israel. Então, continuando aqui, para sabermos melhor, né, e sentirmos que Deus ele perdoou a nossa ofensa, tem uma citação aqui do Elder Benham, do presidente Henry Benham. Diz assim, também algo para ajudar, né? Se você sentir a influência do Espírito Santo hoje, pode aceitar isso como uma evidência de que a expiação está tendo efeito em sua vida. Então, se você está sentindo, né, se você já pecou no passado, mas se você está sentindo a influência do Espírito Santo, significa que a expiação de Cristo está agindo sobre você, que você está sendo perdoado de seus pecados. Então, o presidente RBI ele fala sobre isso aqui. Bom, para terminar aqui, né, no versículo 31 que ele estava falando aqui, que se nós nos confessamos arrependidos, nós também devemos perdoar o nosso próximo, tá bom? Das ofensas. Quando ele fala que nós devemos perdoar, é a mesma coisa, a mesma situação. Nós não temos poder de perdoar o pecado da pessoa, é perdoar a ofensa que a pessoa fez contra nós. A gente não é superior à pessoa, não está se colocando num estado de superioridade ali para perdoar a pessoa. Pelo contrário, né? Se você não perdoar, né, o seu próximo, é a mesma coisa de você beber veneno e querer que a outra pessoa morra, né? Então a gente tem que perdoar, tá bom? Porque senão o pecado fica em nós. A gente tem que perdoar sempre, né? Como diz lá em Doutrina e Convênio, né? Eu, o Senhor, perdoo a quem quero. De vós é requerido que perdoeis a todas as pessoas, tá bom? Então, para terminar, uma escritura que me chamou bem a atenção aqui, ó, fica em João capítulo 5, né? É bem lá no tanque de Betesda, onde Jesus Cristo está passando e tem um homem lá, né, que estava com uma doença havia
38 anos, está lá no versículo 5, ó. E estava ali um certo homem, que havia 38 anos se achava enfermo. Então tinha um homem lá que 38 anos ele estava com uma doença, né? E nesse tanque de Betesda tinha uma lenda, né, que dizia que de vez em quando descia um anjo ali e sacudia a água. E o primeiro que pulasse ali na água era curado da sua enfermidade, né? Então eles tinham essa lenda ali e eles eram curados por causa de sua fé, na verdade. Eles pulavam lá, acreditavam que ia ser curado e saíam ali curados da enfermidade que tinham por causa de sua fé. E Jesus Cristo passou lá e viu esse homem, né? E se compadeceu dele e queria curar ele, né? E ele falou, mas Senhor, quando a água é agitada, né, não tem ninguém que me põe na água. E quando eu vou entrar na água, outro já entrou antes de mim. Olha a situação daquele homem, dá até vontade de chorar, né? Ele está ali 38 anos enfermo, né, querendo ser curado, mas quando a água agita ali, outra pessoa vai e entra, é mais esperto do que ele ali, entra primeiro do que ele na água ali e é curado antes dele. E aí o Senhor Jesus Cristo vai e cura ele, né? Ele cura e aquele homem vai embora. E depois Jesus Cristo encontra esse homem no templo, né? E essa palavra aqui que me chamou muita atenção. Fica aqui no João 5, versículo 14. Ó. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha só que interessante, né? Jesus Cristo está falando para ele, não peques mais, né? Você já está são, não peques mais, porque senão pode te acontecer alguma coisa pior. O que pode ser pior do que 38 anos enfermo, né? A doença que esse homem tinha, não é relatada aqui o nome da doença, mas impossibilitava ele de se mexer, porque senão ele pulava na água primeiro do que os outros ali. Então ele tinha 38 anos enfermo e ainda Jesus Cristo disse para ele, olha, não peques mais, porque senão vai acontecer-te algo pior. Seja o que for, né, é o pecado que traz isso, é realmente o distanciamento da presença de Deus, não poder voltar à presença de Deus. Então, só gostaria de compartilhar essa mensagem que eu sei que a expiação ela tem poder para nos purificar, para nos perdoar de nosso pecado e para nós voltarmos à presença de Deus limpo, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.